PEVC11, o ETF da Investo para investimentos em Private Equity e Venture Capital. Será que ele é uma boa para o seu portfólio? Bom, então o PEVC, ele é esse ETF aqui da Investo, PE é de Private Equity e VC é de Venture Capital, e ele é um ETF aí que reúne algumas empresas desse setor, um pouquinho nichado, um pouquinho específico, e ele faz ali uma exposição relativamente diversificada para esses setores, para esse objetivo, tá? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, mas a gente vai analisar um pouquinho sobre esse ETF, como é que ele está funcionando, como é que é o índice que compõe ele, e eu quero também compartilhar com vocês por que ele não é da minha preferência, tá? Tem alguns motivos e algumas razões aqui por trás, tá bom? Então, um overview rápido aqui em relação ao PEVC11. Então, primeiramente aqui a taxa de administração 0,30%, taxa razoável, padrão ali da Investo, padrão de muitas gestoras de ETFs do Brasil, acho que está bem tranquilo. Patrimônio líquido aqui acima dos 16, 17 milhões de reais, também não é o melhor do mundo, mas já é aceitável ali, também não vejo um problema nisso diretamente. E aí eles falam aqui um pouquinho do índice, né? O índice aqui, o BUALT, né? Blue Star Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index, que pega aqui top 10 aqui, empresas que fazem essa gestão de ativos alternativos. A gente já vai ver quais são as empresas e como é que esse índice está sendo formado. Aqui tem algumas, né? Apollo, KKR, Carlyle, Blackstone, essa galera. E aí eles dão aqui algumas vantagens, né? Que eles citam, tá? Pessoal, tem que lembrar sempre que os sites das gestoras, eles são muito bons para a gente avaliar os ETFs, os índices, mas isso aqui é uma propaganda, tá? Querendo ou não, isso aqui é propaganda, não vejo nenhum problema, acho que eles estão certos em fazer propaganda, eu também faço as minhas, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só vantagem, tá? Eu vou destacar aqui alguns pontos mais para frente de coisas que eu, enfim, tenho alguns receios, tá? Então, beleza, primeira coisa aqui, né? Você consegue ter um acesso muito mais fácil aqui a empresas aqui de Private Equity, que com certeza é uma coisa dificílima de você fazer sozinho, né? Pô, Anthony, eu sei análise fundamentalista, eu sei M&A, eu entendo aí de Venture Capital. Cara, se você tem uma empresa disso, talvez esse ETF não seja para você, mas com certeza é bem difícil de você ter todas essas competências e também o dinheiro para poder investir ali em outras empresas menores, um Shark Tank da vida, vai. Então você consegue, de certa forma, estar exposto a esse tipo de atividade de forma muito mais simples, né? Essas empresas vão fazer isso para você, né? Lógico que vai ter taxa, desconto, né? Enfim, mas você consegue estar exposto de alguma forma, né? Eles falam aqui retornos históricos robustos, né? Modelos de negócios estáveis lucrativos, tá, ok? E aí dá um pouquinho aqui em relação à formação do índice. Eu vou dar mais destaque na página da Blue Star, que é a provedora do índice, tá? Importante também ressaltar aqui que ele acompanha a variação cambial do dólar e aqui o nosso regra padrão aqui de imposto de renda, né? 15% sobre esse ganho de capital, tá bom? Ó, e já comenta aí pra mim se você gosta de Private Equity e investe nesse tipo de produto ou em algum outro parecido aqui embaixo nos comentários. Aqui eles dão um pouquinho do histórico, né? Do retorno, mas a gente vai falar deles mais pra frente. E aqui a gente tem um pouquinho já da diversificação das empresas que estão compondo esse índice, tá? Então aqui, majoritariamente americanos, né? 65% mais ou menos, e um pouquinho aqui no Canadá, tá bom? Aqui a gente tem os principais tickers, né, com seus pesos, então relativamente bem diversificados, né, ok? Mas claro, a ideia aqui é entender o índice BUALT, que é o que compõe esse ETF, e aí fazer uma análise histórica com o que a gente tem em relação a esse índice e esse ETF, tá bom? Bom, então o BUALT aqui é justamente essa sigla que vem aqui de Blue Star, provavelmente aqui é de US, né, Estados Unidos, e aqui esse alt aqui é de Alternative, tá? Mas beleza. Então esse aqui é o índice que foi criado aqui pela Market Vector e que basicamente quer pegar aqui as top 10 empresas aqui com algumas regrinhas, tá bom? Quais são essas regrinhas, né? Quais são as relevantes, tá? Então, pô, seguindo aqui o próprio site deles, o market cap aqui de no mínimo 150 milhões de dólares, ok? Pega aqui uma média móvel em relação ao volume negociado para serem empresas mais líquidas, né? Empresas com negociação recorrente. Isso aqui é bem importante, tá? Então as companhias aqui que geraram no mínimo 75% aqui das receitas por estarem operando atividades ali relacionadas a investimentos em Private Equity, Venture Capital e assim por diante, tá? Porque essas empresas muitas vezes elas têm muitas receitas. Algumas delas inclusive têm, de certa forma, são bancos ou podem fornecer outros serviços financeiros, tá? Então é um filtro para elas realmente serem mais focadas em comprar empresas baratas e vender elas depois mais caras, tá?
e aí coloca aqui basicamente um limite de 15% em cada uma daquelas empresas e fazer aqui o rebalanceamento do índice em março e setembro. Bom, essas aqui são as regrinhas gerais, ok, isso altera com o tempo e a gente vai ver logo mais na prática alguns detalhes aqui do índice, do histórico dele, né? E mostra aqui que no geral ele teve uma boa rentabilidade. No site a rentabilidade é sempre boa. E só para também esclarecer assim de forma bem geral, né, como é que funciona um modelo de negócio de uma empresa de private equity, né? Então assim, muito resumidamente, o que essas empresas geralmente fazem é investir em outras empresas menores, né? Eles compram geralmente empresas menores ou tem uma parcela delas, uma fatia delas. Elas atuam junto ali com a gestão para melhorias e ao longo do tempo elas tendem a vender essas empresas com um valuation maior. Por isso que eu brinquei antes que é meio Shark Tank, né? Não quer dizer que no Shark Tank eles fazem exatamente isso, mas enfim, é só para vocês entenderem. Então, de forma geral, assim, né, regra de bolso, é isso que eles fazem. Eles olham ali uma empresa, pô, essa empresa ela tem um faturamento legal, tem um potencial bom de valorização, mas tem muita coisa para arrumar. Então eles vão lá, compram aquela empresa, investem lá, sei lá, dá um exemplo, chutão aqui, tá, 100 milhões de dólares, por exemplo. Às vezes até menos, 100 milhões já é bastante até. Mas beleza. E aí eles dão um jeito de melhorar essa empresa, fazer reformas estruturais, geralmente na gestão, nos produtos, na operação dela. E aí depois vendem, por exemplo, por 1 bilhão, tá? Um exemplo genérico, tá bom? Só para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica disso. E aí, obviamente, ficam com uma margem grande, considerável disso, né? Tem taxas de gestão, administração também, e assim por diante. Então, esse é o modelo de negócio geral, tá? E aí já vai alguns avisos aqui sobre isso. Primeiro que eu quero muito que você deixe o like e se inscreva aqui no canal. E o segundo é que essas empresas, elas tendem a ter uma melhor rentabilidade, um melhor prêmio de risco, quando de certa forma a economia está em crise, tá? Por quê? Não que na crise elas vão ganhar dinheiro, tá? Não é isso. Mas nas crises que você provavelmente vai ter a melhor oportunidade de comprar empresas com potencial, mas que estão realmente descontadas. Porque essas empresas aqui, elas só vão ganhar dinheiro se elas venderem as empresas por 5 ou 10 vezes do valor inicial. Tá? Ah, claro, pode ser 2 vezes, né? Pode. Às vezes pode dar prejuízo também, pode, né? Não é perfeito, né? Isso aqui é mais uma regra de bolso, tá? Mas quando a gente tem ali crises, por exemplo, são os momentos que a tendência das empresas estarem subvalorizadas, né? Muitas vezes o CEO ou os donos daquela empresa menor, às vezes estão precisando de dinheiro, estão enrolados, né? Então é hora de falar, pô, é que nem lá no Shark Tank, né? Você chega lá e tal, o cara fala, pô, tô aqui com a minha empresa, R$1 milhão, 50%, às vezes mais, né? Às vezes menos. Aí o cara fala, 1 milhão, só 50%, cara, te dou 1 milhão por 70%, né? O Apolinário geralmente faz essas coisas, né? É engraçado. Enfim, é isso, o cara tá enrolado, ele acaba tendo que vender ali a um preço muito mais baixo, né? Então essas empresas de private equity conseguem comprar a preços baixos, melhoram a gestão, seguram a bronca, às vezes é só questão de segurar a bronca por um tempo, o ciclo econômico muda e elas conseguem muitas vezes vender esses negócios por ali 5, 10 vezes o capital inicial, tá? Obviamente eu tô arredondando muita coisa só para ilustrar um pouquinho do modelo de negócios deles, tá? Não é só isso também. Bom, e aqui a gente tem então a composição desse índice, que são as ações dessas empresas que fazem isso tudo, tá certo? E a gente tem que lembrar sempre que não é só porque o preço está aqui em cima que elas vão faturar mais, tá? Então, já está precificado nesse índice dessas 10 ações e dessas 10 empresas, os faturamentos que elas vão ter ao longo dos próximos meses e anos, em relação às operações de compra que elas já fizeram, já estão melhorando e eventualmente vão vender. Já está precificado nisso aqui. E aqui eu deixei, justamente aqui no panorama Resulta Capital, tentei colocar aqui de forma comparativa o PVC11, que é o gráfico de candles, né? Aqui em cima, aqui em cima. Eu deixei o TEC11, o IVVB11 e eu deixei aqui ó, o PSP e o PEX, né? Transformados para real. Por que eu coloquei todos eles? O PSP e o PEX são 2 ETFs lá do exterior, estrangeiros, muito relacionados a Private Equity e Venture Capital. São ETFs mais amplos, tá? Tem mais empresas. Já o PVC, né? Aquele índice, né? Esse índice Bualt aqui, ele só tem 10 empresas. Tá? Então esse aqui é um primeiro alerta no tranquilo, tá? Sem desespero, mas para você ficar ligado, que quando um ETF tem somente 10 empresas, ele é muito mais nichado, ele é muito mais focado, tá? E por isso que eu quis colocar aqui o exemplo do TEC11 e do IVVB11. Então, quando ele é muito mais nichado, ele tende a ser mais volátil, independente do mercado, tá bom? Então, olha só que interessante, aqui embaixo a gente tem o IVVB11 e o PSP, tá? PSP aqui
um dos ETFs que tem Private Equity lá dos Estados Unidos, tá? Nós não temos uma solução para ele aqui no Brasil hoje por ETFs. Talvez tenha BDR, nem cheguei a verificar. Mas ele é uma média geral de várias empresas, tá? E VVB11, vocês sabem que é o SP500, então média geral de 500 empresas. Mas existem versões que muitas vezes são as nichadas, tá? Então o Tech11 é uma versão nichada de muitas empresas que estão no IVVB11. Mesma coisa o PEVC, ele é uma versão nichada de algumas empresas que estão no PSP ou no PEX, tá? Então elas, de certa forma, é um filtro a mais que tem geralmente um beta maior, tem uma oscilação maior. E se você sabe exatamente o que está fazendo, entende bastante desse mercado, do ciclo econômico, são bons ativos, né? Não vejo problema por isso. Só que eles são mais voláteis. E isso de cara, para mim, já sinaliza que esses são ativos satélites numa carteira, por exemplo, se eu fosse usar eles na carteira recomendada, para cliente ou até mesmo para mim, tá? Não seria o core da minha alocação, não seria uma coisa que eu teria sempre, tudo mais tal. O próprio CEO, se eu não me engano, da Investo, ele é muito fã desse ETF, ele falou que ele é a maior pessoa física do PEVC11, provavelmente é verdade, né? Ele tem um entendimento muito grande desse assunto, aquele cara é bom, aquele cara manja, mas para o público em geral, o que eu vejo desse ETF é, cara, você está estando exposto aí a top 10 ações de Private Equity, que querendo ou não, vai trazer uma volatilidade para sua carteira, e se você não comprar a preços realmente descontados, não vou dizer que é um timing de ciclo, tá? Não vou dizer isso, mas se expor ali de um momento um pouquinho mais adequado, com um prêmio de risco mais adequado, acho que esse é o termo certo, você pode acabar tendo drawdowns consideráveis, tá? Porque pode ver, enquanto, por exemplo, né, o IVVB11 ou até o PSP vezes o USD, né, transforma tudo para real, né, senão a comparação não é justa. Então, em momentos aqui que eles caem, por exemplo, né, cara, coisa de aqui, ó, 4%, né, essas empresas de Private Equity estão caindo 12%. Tá? Pô, Antônio, mas o Tech11 não caiu tanto, cara, não caiu tanto porque foi dessa vez, tá bom? Em outras ocasiões ele tende só a ser mais volátil, tá? Esse é um dos cuidados grandes que as pessoas têm que ter nas carteiras delas. Eu também tenho que ter nas minhas recomendadas, né? Todo mundo tem que ter esse cuidado, que é, por mais que a gente olhe o índice, né, e quer tentar bater o índice, a gente tem que tomar cuidado para não apenas subir mais do que o índice, tá? E quando cai mais do que o índice, cara, se você está fazendo isso, você está simplesmente alavancado. Tá? Essa, por exemplo, é uma das minhas críticas com os investidores brasileiros que falam assim, o Ibovespa é um índice ruim, o Ibovespa não serve para nada. Muita gente fala isso, né? Os caras falam que é um índice de trader. Eu nunca entendi essa frase, porque eles acham que só porque o pessoal usa o trade naquele índice quer dizer que ele é de trade. Claro que não, ele é um índice para hedge futuro, né? Enfim. Mas qual que é o ponto das pessoas que falam sistematicamente que batem o Ibovespa? Pessoa física eu tô falando, tá? Não tô nem falando de gestor. Elas sobem mais do que o Ibovespa, mas quando ele cai, elas caem mais do que ele. E geralmente são as pessoas que compraram no fundo da pandemia. Então elas mandaram bem, tipo tradeaço, acertaram ali, de alguma forma se beneficiaram daquele fundo ali do Covid, né, beleza? Mas quando o Ibovespa enfrentar uma nova crise, a carteira dessas pessoas provavelmente vai cair mais do que o Ibovespa. Então é simplesmente uma questão de volatilidade. E se você sabe o que você está fazendo, não tem problema, mas exige um cuidado maior. Um outro ponto que eu não estou muito fã desse ativo específico. Primeiro, eu não sou o maior entendedor do mundo desse mercado específico de Private Equity e nem de como aquelas empresas que atuam lá funcionam. Se é só Estados Unidos, se é só Canadá, se elas têm participações mundiais. Eu nem parei para estudar o tema. Por quê? Porque esse é um dos ativos que nunca vai ser maioria na minha carteira. Então, eu não devo me tornar um especialista nele, na minha opinião. E se eu não entendo tanto assim de um ativo, de um assunto, eu tenho que cuidar para colocar ele na minha carteira. A gente só deve investir naquilo que a gente entende e tá seguro para fazer, né? Isso é regra básica de investimentos, né, pessoal? Então é claro que se eu quiser perder aqui 30 dias, me tornar o maior especialista em Private Equity do meu quarteirão aqui, eu posso fazer. Mas eu não sei se isso vai me dar um retorno maior ali, no médio e longo prazo, e se isso vai me ajudar a fazer carteiras recomendadas melhores para os meus clientes. Eu acho que esse não é o caminho. Então, quando eu não entendo tanto assim de um assunto, eu vou lá, eu entendo o básico, né? Razoavelmente eu entendo, né? Óbvio. Mas eu não sou um especialista nisso a ponto de colocar ele com um peso muito alto. E acho que essa é uma dica aí para você considerar na sua carteira, na sua vida financeira também, né? Nunca invista muito dinheiro naquilo que você não entende bastante. A gente deve investir e colocar dinheiro onde a gente entende. Isso traz muito mais segurança para nós, tranquilidade também. Não é garantia de maior retorno? Claro que não. Mas, por exemplo, quando vem uma crise, quando os preços caem, se é um ativo que você conhece, entende, você está tranquilo para ir lá fazer um DCA, às vezes esperar um pouquinho,
Isso traz um pouco de tranquilidade para os seus vieses como investidor, né? E aqui vai mais um dos motivos pelos quais eu não investiria no PFC agora, tá? Mas aí é muito pessoal, de novo, não é recomendação de investimento. Nada contra o índice, nada contra o ETF, nada contra a gestora. A proposta que ele traz aqui, de ser um pouco temático, ela é muito interessante. Eu gosto disso aqui, eu gosto dessa proposta, eu gosto dessa ideia. Mas, hoje, nós não temos de forma fácil, prática e muito transparente talvez não é o melhor termo, né? Mas muito acessível, plenamente a análise desse índice. Pessoal que já assiste, já deixou o like, se inscreve aqui no canal, sabem que o que eu faço frequentemente nesses vídeos de análise é justamente pegar o índice e olhar ele, o índice, o ETF, né? E olhar ele num histórico do máximo de tempo possível que eu consiga. E se eu não consigo pegar ele num histórico brasileiro, por exemplo, aqui eu tô olhando só o PVC11, tá? Ele tem aqui, desde 2022, 23, tá? Então, tá dando 2 anos agora que existe esse ETF. Pessoal, é muito legal eu vir aqui falar para você, o ETF desde que abriu já subiu 116%. As pessoas vão se animar, mas é uma ilusão, porque eu preciso fazer uma análise histórica em termos de rentabilidade geral, né? Puramente nominal, subiu lá 100%, que legal, beleza. Mas eu também preciso fazer análises de volatilidade, correlação, janelas móveis. Então, eu não consigo hoje, de forma fácil, simplificada e transparente, fazer essas análises todas. Muitas vezes, os ETFs que eu trago aqui no canal, eu tenho um ETF americano e eu consigo transformar ele para real e aí fazer essas análises. Então, fechou, cara. Eu consigo analisar o índice, consigo analisar mais ou menos o que vai, né, o que ele vai se comportar, né, a nossa expectativa. Não que o retorno passado é garantia de retorno futuro, não é isso. Mas a gente consegue ter um estudo em relação ao índice. Aqui não, tá? Por quê? Porque por mais que eu tenha Anthony, você tem as empresas, cara, você tá se fazendo e tal. Não é, galera. Hoje as empresas são essas aqui com esses pesos ali, né? Que tem as melhores e as piores, mas são pesos que vão mudar com o tempo. Então, se eu fizer uma simulação com essas empresas, com aqueles pesos especificamente, não vai me dar o índice histórico, tá? Não vai dar, porque ele tem rebalanceamento, ele tem tudo isso. Então, pelo simples fato de eu não ter acesso hoje, fácil e prático, a um histórico considerável desse índice ou desse ativo, eu não me interesso tanto por investir nele, sendo que eu também não sou especialista em private equity. Por exemplo, se fosse um ETF, vai os ETFs cripto, por exemplo, tá? Eu acompanho o mercado cripto há muito tempo, vai dar 10 anos em muito breve. Cara, se um ETF for lançado em pouco tempo, né? Vamos lá, lançou depois de um mês, né? Não tem histórico, ele é relativamente novo, mas é uma linha cripto que eu entendo um pouco mais, né? Que eu já acompanho o mercado há muito tempo. Eu entendo mais ou menos o que ele pode se comportar para cima, para baixo, qual que é a correlação dele. Agora, quando é um ativo que eu não tenho tanto domínio, não acompanho há tanto tempo, eu fico com o pé atrás, entendeu? De comprar para mim ou de botar nas carteiras recomendadas. Botar na carteira recomendada aí seria até desrespeitoso, né? Ficar colocando um negócio que a gente não entende. Então hoje, esse ativo específico não é da minha preferência, não por causa da gestora, nem por causa dele, mas por quê? Primeiro, não sou o maior especialista no tema, teria que dar uma estudada, né? E eu tenho tempo limitado, né? Como todos nós. E segundo, eu não tenho um histórico consistente e coerente desse índice, tá bom? Anthony, mas você falou ali do PSP, por exemplo, né? Olha só, Global Listed Private Equity. Mas assim, o PSP vezes o SDBRL, ele não é a mesma coisa. Opa, adicionar aqui então o PVC de novo. Ele não é a mesma coisa que o PVC, tá bom? Pode ver, ó, se a gente colocar um em cima do outro, eles não são iguais. Anthony, mas eles são correlacionados. Eles são correlacionados. Nessa pequena janela aqui de tempo, eles eram muito parecidos, mas aí se destoou. Por que se destoou? Qual que foi a empresa que causou isso? O que aconteceu? Será que isso não teria acontecido aqui atrás também? Né? Como é que eu faço para fazer um backtesting desse? Então, assim, pessoal, existem formas, tá? Existem formas, existem ferramentas, mas hoje, o tempo que eu levaria para fazer esse tipo de análise para um ativo que não é core, que é satélite, provavelmente ele tem prazo de entrada e prazo de saída na minha alocação, na minha opinião, não compensa, tá? E não se trata da gente fazer esses mega estudos e chegar a conclusões de que é para comprar, para vender ou para ficar de fora. Se trata da gente lembrar o seguinte, poxa, qual que é a sua filosofia de investidor? Como é que você faz para alocar o seu capital? Você usa ETF, você faz stock picking, você usa fundo imobiliário, você compra cripto direto? Cada um tem a sua escolha, eu entendo isso. Mas o meu papel aqui, primeiro, como pessoa física, mas também como profissional que faz isso para os clientes, né? É entender que, poxa, eu vou
criar alocações, vou criar estruturas seguindo alguns métodos, alguns parâmetros que eu considero úteis, aceitáveis, né, para os clientes, para mim, e eu vou ficar seguindo isso. Senão toda hora eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para mudar o meu sistema, mudar a minha alocação, estudar um ativo novo, e isso vai provavelmente me gerar um investimento de tempo gigantesco que eu não sei se vai ter um retorno razoável, né? Quando a gente está fazendo aqui uma coisa com atenção, né, melhorando constantemente, olhando os pontos negativos e positivos, mas daí do nada você fala, opa, vou virar o canhão, aí você vira o canhão pro outro lado. Cara, essa de tu virar o canhão e mudar o teu foco, putz, isso vai um tempo, vai um esforço gigantesco, tá? Não é tão simples, galera. Não é tão simples. E claro, né, se você não tá entendendo nada do que eu tô falando e quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas, tem aqui um QR Code na tela e o link na descrição para carteiras aí, tanto de crescimento, renda passiva, todas elas aqui com base em ETFs comprados direto na B3. E no final das contas, é essa abordagem que eu acredito que os investidores devem ter. Então, ter muita clareza do objetivo, do método, de como é que você se expõe e de que ativos você está confortável e com um conhecimento razoável para se expor e para comprar. Né? Basicamente isso. Se você não entende tanto assim de um índice, de um ativo, de um mercado, e você não quer buscar um conhecimento acima da média dele, então talvez você deva considerar ficar de fora. E faz parte ficar de fora, né? Tem tantos ativos hoje em dia disponíveis, a gente não precisa comprar todos eles. O próprio VT, que compra quase todos eles, não compra todos eles, né? Então, realmente, eu acho que talvez a grande mensagem desse vídeo aqui é um ativo bom, um ativo que eu acho que dolarizado, muito interessante, né? Para quem souber realmente o que está fazendo. Mas aqui talvez fica esse bate-papo aqui para a gente realmente entender, né? O que vale a pena comprar, o que não vale a pena comprar. E talvez se a gente não entende tanto assim de um mercado ou de um investimento, talvez não se aventurar naquilo, tá? E evitar aí vieses de desespero ou euforia quando os preços começam a se mexer. Deixar recomendado aqui então um vídeo aqui falando sobre como é que eu olho para saber se um ETF tá caro demais, se ele subiu muito. E claro, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.